Damos início ao segundo dia de atividades do 7º encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, CONCEPRE. Aproveitamos a oportunidade também para solicitar que ativem o modo silencioso dos aparelhos celulares. Este evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no YouTube. De imediato, passamos a palavra ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e presidente do CONCEPRE, desembargador Carlos França, para a saudação inicial. Bom dia a todas e a todos, as queridas presidentes de tribunais de justiça, aos estimados presidentes de tribunais de justiça aqui presentes, cumprimentos todos e todas na pessoa da nossa presidente Iris, agradecendo aqui inicialmente, novamente, a fidalguia, a gentileza, a organização que a presidente Iris, nossa anfitriã do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ofereceu ontem na abertura e continua oferecendo a todos nós. As assessorias dos presidentes dos tribunais de justiça que aqui se encontram, muito bom dia. Eu tenho certeza que hoje vamos ter um dia proveitoso. Na parte da manhã, a apresentação de boas práticas, e na parte da tarde nós teremos uma reunião nossa para debater assuntos internos dos tribunais com os presidentes, e depois, no final do dia, voltaremos com uma parte de boas práticas também, que ficará para a tarde, aqui da Corregedoria de Justiça do TJ do Rio Grande do Sul. Então, meu muito bom dia, e eu passo a palavra à nossa anfitriã, a presidente Iris. Meu bom dia a todos e a todas, e com certeza nós estamos nos esmerando ao máximo para bem recebê-los. Eu, mais uma vez, desejo a todos boas-vindas. Hoje teremos um dia com uma programação intensa, mas com certeza será muito produtiva. Eu não canso de repetir da nossa alegria, da nossa satisfação, da nossa felicidade em poder sediar o 7º encontro dos presidentes, e a saudação a todos, colegas presidentes, vice-presidentes, assessoria, a todos aqueles que nos acompanham. Estejam muito à vontade, porque a casa é nossa. Obrigada. E aí nós podemos já, então, presidente Iris e colegas, ir para o início dos nossos trabalhos, com a apresentação da primeira boa prática. Devolvo a palavra à cerimonial. Muito obrigada. A seguir, então, convidamos o senhor Milton Piccoli, CEO do Judiciário Exponencial, para apresentar a 4ª edição do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial. Bom dia a todos. Muito obrigado à desembargadora Iris pelo convite, pela oportunidade. Também ao desembargador França, desembargador Marcos Alaor, desembargador José Arthur. É uma honra estar aqui nesse ambiente tão importante no cenário da justiça brasileira. E uma honra para mim, desembargadora, voltar para casa de onde tudo começou. Toda a jornada do Judiciário Exponencial, agora a JX, começou aqui, quando eu ingressei na gestão do desembargador Léo Lima, depois do desembargador Bandeira, com o desembargador Antônio Vinícius, que a gente teve uma jornada incrível aqui de transformação da Justiça do Rio Grande do Sul. Mas eu gostaria de começar, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Acho que está na... Só volta para a tela do início. Nós hoje temos como propósito auxiliar pessoas e instituições para a justiça do futuro. É com isso que a gente trabalha, com essa perspectiva, através da tecnologia, da inovação, das conexões com o mundo jurídico, acelerar a transformação digital da justiça. E como é que a gente faz isso? Com tecnologia, com inovação. Nunca esteve tão em pauta na agenda de vocês, dos principais líderes da justiça brasileira, o tema da inovação tecnológica, investimentos em tecnologia, os laboratórios de inovação. E por isso que é importante acompanhar as tendências. Eu trabalho há mais de 15 anos pesquisando tecnologia e compartilhando as principais tendências que impactam a sociedade, que impactam as organizações públicas e privadas.
Então, nesse sentido que a gente sempre recomenda, né, para os líderes, eles não precisam conhecer tecnicamente as tecnologias, mas saber principalmente aquelas que impactam a sua atuação. E aqui alguns institutos que a gente acompanha, que são os principais, Deloitte, Gartner, IDC, Singularity, que todos esses publicam relatórios, a gente cruza eles e extrai aqueles que a gente entende que são importantes, aqueles que a gente entende que são fundamentais para compartilhar, principalmente com o sistema de justiça. Aqui não vou, esse relatório eu posso compartilhar com todos depois, eu encaminho. O destaque hoje que eu gostaria de dar dessas 10 tendências que a gente extraiu, cruzando todas aquelas que são apresentadas pelos principais institutos do Brasil, a inteligência artificial. E antes de entrar na inteligência artificial, eu gostaria de destacar esse ponto, que hoje uma pessoa comum, um usuário típico de internet, ele passa 40% da sua vida conectado. Já pararam para pensar sobre isso? 40% da vida de uma pessoa, hoje, pessoa dá para dizer, comum, normal, ela passa mais de 40% de sua vida conectada. E a inteligência artificial crescendo. E como a gente publica esses relatórios, eu venho há mais de 10 anos prometendo que a IA vai transformar, que a IA é a tecnologia das oportunidades, que a inteligência artificial vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas somente agora, em 2023, essa entrega efetivamente está acontecendo. Essa transformação, aquilo que aconteceu nos 10 anos, está acontecendo já agora, neste ano de 2023. E muito rápido. Essa promessa ela está sendo entregue e a gente precisa se preparar, acompanhar todas as oportunidades que essa tecnologia, a IA generativa, né, ela começa a remodelar o relacionamento com a sociedade, dentro das instituições. Quando a inteligência artificial ela entra nos grupos de família, no final de semana, as pessoas usando o ChatGPT para receitas, para viagens, para resumir livros, as pessoas comuns, que não têm nada a ver com tecnologia, estão usando inteligência artificial. Bom, mas se chegou, agora nós temos que ver como que isso vai ser potencializado dentro das nossas instituições. E aqui mais um dado interessante, fortalecendo ainda mais essa questão da ascensão da IA. Esse quadro mostra quantos meses as empresas levaram para atingir 100 milhões de usuários. O recorde estava com o TikTok, que é uma rede social bem público mais jovem, que tinha conseguido fazer isso em 9 meses. O ChatGPT, esse ano, em apenas 2 meses, ultrapassou 100 milhões de usuários. Por isso que eu estou falando que chegou, e chegou de uma forma muito rápida. E aqui, eu trago uma plataforma, por exemplo, uma plataforma que dá para chamar Netflix da inteligência artificial. É onde você vai lá e se serve. Futuripedia. Nessa plataforma, nós temos hoje, eu tenho que falar agora, 3.992 ferramentas, distribuídas em 54 categorias. Esse hoje é de ontem, tá? Mas ontem, somente ontem, 27 ferramentas foram adicionadas. Por isso que a velocidade está intensa, incrível. E do nosso mundo, aqui tem 54 categorias, de diversos segmentos diferentes. Eu vou ser bastante objetivo para a gente comentar sobre 3, que são assistentes legais, que são conectados com o nosso mundo. Existem 28, isso era ontem, pode ser que hoje o número já seja diferente. E eu vou comentar, presidente Iris, sobre esta Illegal, que ela foi adicionada no dia 23 de maio de 2023, 44 dias atrás. O que ela faz? Transforma jargão jurídico numa linguagem comum, usando inteligência artificial. O que o ministro Barroso comentou ontem? Um dos temas que ele comentou? A necessidade do judiciário facilitar, simplificar o vocabulário com o cidadão, com a cidadania. E essa ferramenta, a partir de $5, ela faz isso de forma instantânea. E é rápido, é muito rápido. Eu vou mostrar para vocês aqui, bem rapidinho, como acontece. Olha aqui, entra na ferramenta,
Tu vai selecionar um documento, selecionou qual documento vai querer fazer essa tradução, submete, ele vai te dizer quanto que custa isso, já vai aparecer aqui por $70, ele faz isso de forma em segundos. Ele transforma um documento, tira todos os jargões, toda a linguagem, todo o juridiquês e transforma num documento com uma linguagem simples. Isso já está disponível de forma instantânea. É o exemplo de ferramenta que a gente precisa saber que ela existe. E quando elas nos atendem, talvez não é o caso de se desenvolver, envolver uma equipe, etc. E tem outras ferramentas, por exemplo, essa JuriFlow, que foi adicionada no dia 14 de junho, extremamente atual. O que ela faz? Assistência jurídica e geração de insights de documentos. Da mesma forma, a partir de $99, paga lá a plataforma, assina a plataforma, $99 por mês, e ela vai te ajudar, é um assistente jurídico. Elabora documentos, gera insights, de forma instantânea. E olha essa também, Legalizes, adicionada dia 11 de junho, 25 dias atrás. O que ela faz? Resumo de documentos legais. Qual que é a diferença dessas? Por que eu preciso usar essa plataforma se eu tenho o ChatGPT? Simples, porque essa plataforma tu insere os teus documentos. É num ambiente controlado. Não é no ChatGPT que ele vai buscar no mundo aberto. Isso tu usa para a tua base de documentos. Então, senhores e senhoras, eu gostaria de chamar a atenção para isto. O mundo está acelerado. Não é mais uma opção. A inteligência artificial veio para ficar e em 2023 está acontecendo uma revolução. Eu vou aproveitar para destacar também essa do NotPay, que é fenomenal essa ferramenta. Eu estava hoje de manhã, acordei cedo, o desembargador Nilson perguntou se eu corri hoje de manhã. Não, desembargador, eu fiquei me deliciando com as ferramentas, porque eu estava revisando minha apresentação, e essa aqui é maravilhosa. Essa ferramenta, que foi adicionada no dia 1º de dezembro de 2022, ela dá um suporte legal. O que ela faz, presidente? Ela ajuda a resolver problemas do cotidiano. Resolver problema com uma companhia aérea. Extravio de malas, passagens remarcadas, prejuízos causados. Na verdade, ela ajuda na desjudicialização, porque ela resolve problemas. Cancelamento de assinatura da Amazon. Quem aqui nunca teve problema de cancelamento de cartão de crédito ou de uma assinatura dentro da Amazon, tu assina outras plataformas que às vezes te oferecem lá um filme, etc., e tu acaba assinando sem ver. É uma coisa, não é pontual de um filme, mas é mensal, e tu não quer aquele custo. Só que só pelo fato de não precisar passar lá horas no telefone, tu acaba pagando. Essa plataforma faz isso para ti, tu inclusive diz quando é que tu quer parar de pagar. Ela automatiza tudo de forma rápida. Já está disponível. Poderia falar de outras iniciativas, eu não quero ser cansativo nesse tema, mas é só para mostrar para vocês que vale a pena olhar isso, vale a pena mergulhar um pouco sobre essas diversas ferramentas que são para o nosso mundo e ver quais delas podem nos ajudar nas nossas atividades, nas nossas assessorias. O World Economic Forum trata, trazendo que a inteligência artificial, um dos seus propósitos tem sido expandir os limites da capacidade humana. Eu estava comentando ontem com o desembargador Marcos Alaor que eu estou usando agora para fazer a apresentação a ferramenta Canva. E ontem ela fez uma atualização e eu precisei assinar, dar um aceite o compromisso era de me comprometendo a ser um ser humano ético com a IA. A gente fala, e esse é um dos grandes temas da inteligência artificial, a questão ética, a questão dos vieses, e a ferramenta estava dizendo para mim que eu tinha que ser ético com o uso da informação gerada pela inteligência artificial. Eu dei aceite lá vários itens, me comprometendo a não compartilhar, me comprometendo a não fazer uma consulta e replicar essa consulta para outra pessoa, porque já que ela era para mim, não para outra pessoa. O mundo anda avançando muito rápido. Mas deixa eu trazer aqui, então, o JX, que é o antigo Judiciário Exponencial, que nasceu em 2014, quando eu me desliguei aqui do Tribunal do Rio Grande do Sul, e comecei essa jornada que
depois do Tribunal do Rio Grande do Sul, primeira parada foi em Rondônia, desembargador Marcos Alaor. O primeiro encontro de tecnologia e inovação da Justiça Estadual foi em 2014, lá no Tribunal de Justiça de Rondônia, e a gente já, olha como o mundo passa rápido, já acabou de realizar a 10ª edição em Minas Gerais, né, presidente José Arthur? Então, passa muito rápido, parece que foi ontem, e já estamos completando 10 anos. E, nessa jornada, a gente foi criando esses movimentos de tecnologia e de inovação com o objetivo principal de compartilhar soluções. A gente não precisa reinventar a roda. A intenção desses encontros é compartilhar aquilo que alguém já fez para que ele possa ser replicado. E com isso a gente criou as premissas, lançamos um livro chamado Judiciário Exponencial, com as 7 premissas, que trabalha a cultura, liderança, a justiça 4.0, que é o conceito da tecnologia apoiando a justiça para a sua transformação. O conceito de plataforma, a gente não precisa desenvolver todas as soluções, pode trabalhar com o apoio do mercado, e hoje o Tribunal de Minas Gerais vai mostrar uma solução, um modelo incrível de contratação de startup, que é esse modelo onde tu apresenta os teus desafios e a sociedade ajuda a construir solução, isso é atuar como plataforma. A inovação multidisciplinar e o ecossistema, que é essas trocas que acontecem, eu acredito muito na força do colegiado, do coletivo, da força das trocas entre os tribunais, a gente não precisa... Muito obrigada. Oi, deu. Em 2019, nós lançamos o ExpoJude, que é o congresso que coloca as instituições de justiça no centro. É a feira dos tribunais, são mais de 60 estandes disponíveis. A gente já está indo para a 7ª edição e tem estandes reservados para todas as instituições de justiça que têm interesse, sem custo adicional, sem nenhum custo, com o objetivo de compartilhar soluções. Eu também, em 2020, a gente lançou o Prêmio de Inovação, que também tem esse propósito, que é uma pauta principal aqui, e o livro que vocês já receberam aí na bancada. Eu não sei se alguém pode me apoiar aqui e entregar para a mesa, mas esse livro é de contratação de inovação, inspirado no novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Logo na sequência veio o marco legal da startup, enfim, o mundo está favorável à contratação de inovação. Dá para dar um pouco de volume? Só aumentar um pouquinho. Esse é o vídeo do Prêmio de Inovação, da edição do ano passado. Se puder aumentar um pouco o som. É nesse palco que a gente valoriza as iniciativas, que a gente apresenta os projetos inovadores da justiça brasileira. Consegue aumentar um pouco? Aqui, antes estava mais alto. A gente tem, eu vou apresentar para vocês quais as categorias, como não está dando para ver, mas o objetivo é realmente valorizar as pessoas e os projetos da justiça brasileira. Dar visibilidade, fazer o reconhecimento. Aqui, a gente teve, no ano passado, 89 instituições inscritas, foram 311 projetos submetidos, 100 finalistas e 42 premiados. Nós tivemos um crescimento exponencial aí desde o lançamento desse prêmio. Em 2020 foram 60 projetos submetidos, em 2021 117, em 2022 foram 311 e a gente espera em 2023 bater a marca de 400 projetos na justiça brasileira. Porque o movimento já está grande, as pessoas querem... Porque é uma forma de valorizar, uma forma de replicar os bons projetos, as iniciativas que a gente nem sabe que outro está fazendo, e às vezes a gente, internamente no tribunal, nem imagina que aquela solução pode atender um problema de outro. Às vezes nem considera tanto inovador assim, mas ele é algo que vai ajudar a resolver o problema de outra instituição. Então, as inscrições estão abertas já, depois a gente vai compartilhar o link para que vocês possam compartilhar nos grupos, né? Agora travou aqui.
E a gente testou, vim cedo, a gente testou de manhã, mas é assim, acontece. Aqui são as categorias, então, inovação tecnológica, inovação na gestão, laboratórios de inovação, inovação social, e essa categoria nova foi criada esse ano a pedido das instituições, que é as escolas de magistratura e judiciais. Também no reconhecimento às pessoas, liderança exponencial, executivo de tecnologia, executivo de inovação, para cada um dos segmentos de justiça. Só para vocês terem uma ideia, esse prêmio ele é muito transparente, nós contratamos a FIA USP, todos os projetos são recebidos, a gente encaminha para a FIA nos devolve 7 finalistas para cada uma dessas categorias, e esses 7 passam por uma comissão que tem a participação da Universidade Federal de Minas Gerais, a AMB, a ENAP, a AGU, CNPq, várias instituições que têm cadeira nesse comitê, que escolhe o primeiro, segundo e terceiro colocado. Então, é totalmente isento, a gente só organiza mesmo a premiação e dá o destaque merecido para os projetos vencedores. Gostaria de destacar, aproveitar a oportunidade de vocês juntos aqui, também um programa que a gente tem com a Singularity University. A Singularity é a universidade criada pelo Google e pela NASA, eles chegaram no Brasil em 2020, com um programa executivo. Inspirado no programa executivo, nós criamos um programa para a liderança do judiciário, do ecossistema de justiça. Vamos ver se vai ter o som melhor agora. Vou botar o vídeo de novo. Vou voltar aqui, só colocar o vídeo do prêmio, então. Solta o som. É incrível, né? Evento a gente tem que improvisar, a gente testa e sai na hora, às vezes acontece isso. O presidente estava perfeito, às 8h30 da manhã, tudo lindo, mas acontece. Ferramentas para a agilização da prestação da justiça com a utilização de instrumentos tecnológicos. Eu vou voltar agora, então agora ele acertou ali. Inteligência artificial é uma excelente alternativa. Muita satisfação que eu participei da Expo Jude, na medida em que ela oferece ao meio jurídico uma série de ferramentas para a agilização da prestação da justiça com a utilização de instrumentos tecnológicos. A gente não compara mais o Poder Judiciário com o Poder Judiciário de ontem, mas sim com essa economia da expectativa, onde qualquer experiência de usuário permita que eu tenha uma visão transversal de tecnologia. Me sinto um privilegiado de poder compartilhar as minhas ideias sobre futuros com um público tão importante quanto é o público do Poder Judiciário. Ok, passou o vídeo. Agora eu vou direto para o programa de educação que a gente criou para a formação de liderança. Criamos um programa que é uma imersão chamada X-Tech Legal. Eu tinha uma expectativa bastante positiva. Já tinha conhecimento da qualidade desse curso. A expectativa era muito boa e ela se confirmou. É participar de um curso em que a gente possa aprender ideias novas. Eu conheci aqui tecnologias que eu nem nunca tinha ouvido falar, como operadora do direito. O evento está apresentando várias dessas tecnologias e com todas as suas... Só para ressaltar, então ele é um programa focado
nas tecnologias exponenciais, mas não é para técnicos, é para liderança que leva os seus problemas da instituição para a mesa de discussão com os especialistas em tecnologia, mas também entre os pares da justiça. São 50 pessoas nesse ambiente que é extremamente favorável às discussões, mesas redondas com workshops, com construção de protótipos de soluções, com apresentação lá mesmo. Então, as pessoas trabalham mão na massa para pensar como que os nossos problemas atuais da justiça podem ser transformados a partir das tecnologias exponenciais, que são essas, né? Inteligência artificial, blockchain, a gente tem soluções, tecnologias de Big Data, Analytics, neurociência, segurança da informação, são as tecnologias em pauta, mas, de novo, não é de tecnologia para técnicos, é de tecnologia para a liderança, para que a gente realmente pense os problemas práticos, coloque a mão na massa e discuta esses problemas com outros pares do segmento, pensando no melhor, pensando em uma melhor experiência de justiça. Então, eu encerro por aqui, agradeço muito a oportunidade, quero me colocar à disposição de vocês, tanto para informações referente ao prêmio, ao Expo Jude, todos os tribunais têm stand reservado lá, a gente já fez um planejamento para colocar todas as instituições que têm interesse em expor, sem nenhum custo, as suas tecnologias, as suas inovações para os pares. Já foi chamado de a Feira da Justiça. 4 palcos de conteúdos, startups de tecnologia aplicada ao mundo jurídico, lançamento de livros. A gente espera mais de 2.000 pessoas. O ministro Barroso deve fazer a abertura. A gente vai ter um painel lá com a presidente Iris, o presidente José Arthur, enfim. São especialistas do mercado, membros, servidores da justiça, tratando dos temas de tecnologia, inovação e sua conexão com o direito. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente França. Microfone. Esse tema é fundamental para os nossos tribunais e o compartilhamento, né, que ele é importante, porque um tribunal desenvolve uma ferramenta de AI, por exemplo, e a gente tem que disponibilizar para os outros tribunais dentro do possível, né? Lá em Goiás, por exemplo, nós temos a Berna, que nessa semana nós até avançamos muito, tem aqui minha assessoria, a Daiane, o Rodrigo e o Reinaldo, e alguns colegas procurando, está à disposição, né? Já está lendo peças, reunindo temáticas da mesma natureza, para facilitar a agilização dos processos. Em executivos fiscais, então, é fundamental a inteligência artificial, né? O juiz já vai chegar pronto, todos os despachos iniciais, eu até brinquei lá, falei, não tem uma forma até, porque vem o despacho inicial, já vai a intimação para o devedor, ele paga, tem que voltar para o juiz dar a sentença. Nesses casos, eu até pedi para estudar se já não tinha uma forma do próprio sistema, da ferramenta, já incumbir de fazer essa decisão extintiva sem voltar para o juiz, né, para nós ganharmos tempo, né, o juiz já deixaria essa assinatura, essa assinatura autorizada, né, uma assinatura digital, para que pudesse já ir para o arquivo esse processo. Então, é fundamental a TI e a inteligência artificial. Agradeço ao Piccoli, né, por essa apresentação e vamos em frente, né, presidente Iris? O nosso agradecimento, Milton Piccoli. Pena que não está mais conosco, né? Mas sempre dá para voltar. Presidente, a gente volta de outra forma, ajudando na prestação de serviço. Eu vou compartilhar depois o material, as pesquisas, os vídeos também, que a gente não conseguiu rodar, eu vou compartilhar para que vocês compartilhem. Agradecemos. E eu não sei, presidente França, se algum dos colegas gostaria de fazer alguma colocação. Até eu registro aqui a chegada do nosso amigo, presidente Welter, né? Seja bem-vindo. Né? Paulo Welter está aqui hoje, vindo diretamente do Maranhão, né? Mas chegou a tempo, né? E o presidente, presidente Alaor comentou aqui se não seria um momento da exposição, uma breve exposição sobre a apresentação do que a comissão, né, presidente Alaor, do CONCEPRE, formada nessa área de TI, e que pudesse fazer breves
trazer breves informações para nós. Eu acho que é o momento, né? Estamos tratando do assunto, né, presidente Alauro? Com a palavra. Bom dia a todos. Eu estou apenas, portanto, trazendo o relatório de gestão daquele programa de inteligência artificial que nós, Santa Catarina, o Sergipe, apoiados pelo Paraná e Minas Gerais, estamos desenvolvendo para os presidentes de tribunais no que toca à admissibilidade de recursos às cortes superiores. Nós já avançamos em quase 57% do projeto, estamos dependendo agora da tratativa que já foi concluída com o STJ para que nós possamos ler o banco de dados do STJ, de tal forma que nós estamos já fazendo agrupamento das petições, isso que França disse, olhar a semelhança das petições, isso o sistema já faz, ele já reconhece a tempestividade e o recolhimento das custas automaticamente, e agora nós estamos expandindo ele para os diversos modelos de sistemas que os tribunais têm, porque nem todos têm o PJE, né? Então, essa é uma outra fase de interlocução com os diversos sistemas. Então, nós estamos, neste momento, para concluir a leitura do banco de dados do STJ, que a ministra Maria Tereza já me autorizou a ter acesso a esse banco de dados, é de interesse deles, né? Porque, em última instância, quem vai acabar decidindo a admissibilidade não seremos nós, será o próprio STJ, porque o sistema vai olhar o banco de dados do STJ. E, na sequência, a gente pretende, até o final do ano, concluir essa leitura e a expansão entre os diversos sistemas. E fica, por certo, a promessa minha, de Blase, dos tribunais de Minas Gerais, do Paraná e de Sergipe, que mesmo nós não estando mais aqui, esse é um produto que a gente vai entregar. Obrigado a todos. Obrigado, presidente Alauro. É importante demais essa atuação da comissão, formada por esses colegas, esses representantes de tribunais já nominados. Vamos dar sequência, né? Aqui a próxima apresentação, o presidente José Arthur, né, diretamente de Minas Gerais, a próxima, né? Deixa eu ver aqui. Não, é a sequência. Não, primeiro é o Alauro. É o doutor Reinaldo, né? Desculpa, isso, presidente. Desculpa, tá? Comunicação de atos judiciais pelos cartórios de registro civil das pessoas naturais, Tribunal de Justiça de Rondônia, doutor Reinaldo Forte Silva. O presidente Alauro entrou em contato com esse tema super importante para nós e vem naquela direção, né, colegas, de um ministro ontem comentar dessa utilização de outras formas mais econômicas para o judiciário resolver, não perder a condução dos processos executivos, mas eu acho que o caminho é a comunicação processual, utilizar os cartórios para a comunicação processual, sai muito mais barato para nós. Então, vamos na sequência, então, presidente Alauro, Vossa Excelência gostaria de fazer a introdução? Apenas uma introdução para situar a apresentação do Reinaldo. Isto deflui de uma experiência exitosa do Tribunal de Justiça de Tocantins, que possui uma lei que permite que atos judiciais de comunicação sejam feitos por onde os correios não chegam, na franja da periferia, no interior de cada estado, né, possa ser feito pelo tabelião que lá está e que tem fé pública. Nós, conversando com vários tribunais, defrontamos com, às vezes, a dificuldade de produzir uma lei nesse sentido, dado o lobby de oficial de justiça, e de ordem de advogados, enfim, uma série de obstáculos. E nos pareceu, então, que talvez fosse adequado nós nos socorrermos do CNJ. Nós protocolamos na corregedoria do CNJ um pedido de recomendação do CNJ, portanto, nenhum tribunal é obrigado a aderir, adere se for conveniente e necessário, a esse sistema de notificação, de comunicação de atos judiciais via cartórios extrajudiciais, exatamente naqueles lugares onde ir com o oficial de justiça é muito caro, né, torna dispendioso e
confere lentidão ao sistema. E o ministro Luiz Felipe Salomão, a Renata Gil, que nos atendeu, disse, olha, levem ao CONCEPRE, exponham ao CONCEPRE, e se for de vontade do Conselho, isso ajuda muito a minha decisão aqui, que não fica sendo de um tribunal só. Então, a proposta no CNJ foi de que o corregedor expedisse uma recomendação para os tribunais que desejassem aderir, fizessem, né? Sem a necessidade, portanto, de uma legislação estadual onde enfrentaríamos problemas, por vezes, já enfrentados por outros tribunais. Obrigado, Reinaldo. Doutor Reinaldo, só um minutinho antes. Antes do doutor Reinaldo falar, eu queria ouvir rapidamente a vice-presidente e representante do Tocantins, a desembargadora Ângela Prudente. Lá no Tocantins funciona muito bem essas comunicações pelos extrajudiciais, desembargadora Ângela? Bom dia. Né, neste convênio, e tem funcionado. Coisa boa. Então, nós queremos agora expandir mais. Certo. Muito obrigado, desembargadora Ângela Prudente, pela informação. Então, o doutor Reinaldo com a palavra. Bom dia, senhores e senhoras. Desembargadora Iris, nossa anfitriã, pessoa de quem cumprimento todos os senhores desembargadores presidentes dos tribunais, cumprimento o colega José Luiz, na pessoa também de quem cumprimento todos os colegas juízes auxiliares. Minha apresentação será breve. Senhoras e senhores, o Piccoli me absolveu quando, com todo o conhecimento técnico dele, ele tentou fazer a apresentação dele e teve algumas falhas técnicas, e eu fico bem tranquilo agora, porque qualquer falha minha também vai ser perdoada, tenho certeza. A nossa, como o senhor presidente desembargador Marcos Valor disse, a nossa preocupação e o nosso interesse colhendo a experiência do Estado de Tocantins, fazer a comunicação dos atos judiciais pelos serviços extrajudiciais, só os atos de comunicação, citação e intimação pura. Não é? Obviamente, a gente entende que os oficiais de justiça seguem essenciais para aqueles atos específicos de condução coercitiva, de busca e apreensão, não é? Mas os atos de comunicação que os Correios fazem, a gente entende que o delegatário pode fazer. Então, qual é o nosso objetivo, né, com isso? Redução de custos, obviamente, redução do tempo de duração do processo, que é um objetivo que todos perseguem, e efetividade. Não é? Hoje, a experiência de Rondônia é que, no ano de 2022, com 180 oficiais de justiça, nós cumprimos 275.649 mil mandatos. Né? E, em 2023, já contratamos mais 8 oficiais. Então, hoje, nós estamos com 188 analistas. Esses analistas nos custam, de remuneração, 65 milhões de reais, em 2022, nos custou, e mais 27 milhões de atividade, ou seja, para a gente comunicar os atos e, obviamente, praticar todos os atos inerentes às atividades dos oficiais de justiça, nós gastamos 109 milhões de reais em 2022. Para um tribunal como o de Rondônia, isso é muito dinheiro. Ocorre que, a par desses custos, ainda a gente tem uma insuficiência de profissionais, né? Eles são insuficientes para a quantidade de mandatos que nós temos, e o resultado disso é atraso no cumprimento dos atos, no andamento dos processos, devolução de mandados por excesso de prazo, atos incompletos ou mal cumpridos, e um alto índice de absenteísmo por adoecimento. Hoje, quase 20% dos oficiais de justiça de Rondônia estão afastados da atividade de oficiais de justiça mesmo e readaptados. A solução conservadora seria nomear pro tempore, a definitiva seria contratar mais 94 oficiais de justiça, só que isso implicaria num custo adicional de mais 33 milhões de reais. Os fatores relevantes que nos fazem pensar a respeito dessa contratação de mais 33 oficiais de justiça é o vínculo com o Estado. Não é? Quando a gente contrata um servidor público, ele vai pesar para o Estado pelo menos 60 anos, tanto na atividade e depois na inatividade. Isso é um problema previdenciário sério, que todos aqui vivem,
não é? No estado de Rondônia, nós temos um dos únicos institutos previdenciários com um ranking de 4 estrelas. Eu arrisco dizer que talvez seja um dos melhores institutos de previdência dos estados, mas ainda assim ele tem um déficit de 15 bilhões e 500 milhões nos próximos 75 anos. Não é? Então, se ele está numa situação favorável, imagine a situação dos outros estados da federação com a questão previdenciária. E nós estamos no meio de uma transformação dos processos de trabalho, né? Como o Piccoli disse aqui há pouco, nós estamos vivendo não uma evolução do Poder Judiciário, nós estamos vivendo uma verdadeira revolução do Poder Judiciário. Doravante vai ser isso, né? Então, qual seria a solução? É uma solução de longo prazo, a gente tomar uma decisão agora é algo realmente complexo, né? E a gente acredita que tem possibilidades. Em Rondônia, nós temos 52 municípios, 57 distritos, 109 serventias extrajudiciais, das quais 64 são de registro civil das pessoas naturais. Rondônia tem algumas características que são comuns nos estados da região norte. Grandes áreas territoriais, população difusa, bastante espalhada, sobretudo ribeirinha e na zona rural. Porto Velho é a maior capital em área territorial do país. Nós temos 34 mil quilômetros quadrados, é maior que a Bélgica e Israel. Só o município de Porto Velho. De uma extremidade à outra são 600 quilômetros. Né? Então, imagine a quantidade de oficiais que eu tenho para cumprir esse território todo. Né? Então, o que a gente acredita que conseguiria com os oficiais de justiça, com os delegatários, passando esses atos de comunicação para os delegatários? Capilaridade, que gera agilidade, e porque eles, além de estarem lá naquela localidade, no distrito, nos pequenos municípios, eles conhecem as pessoas ali, eles vivem com as pessoas dali, diferente do oficial de justiça. O oficial de justiça sai da sede da comarca, viaja 300 quilômetros, chega lá, bate palma na porteira, quer falar com o João das Couves, o João das Couves atende ele e fala assim, você é oficial de justiça? O João das Couves acabou de ir para a cidade. Mandado negativo. Agora, se for o delegatário, ele conhece o João das Couves. Ele vai chegar e falar, João das Couves, está aqui uma citação para você. Então, nós acreditamos que a rapidez, porque, como eu vou dizer lá na frente, esse mandado é enviado eletronicamente direto para a serventia. Então, a gente ganha em agilidade, porque o mandado não vai ficar dentro da pasta do oficial de justiça. Ele vai ser cumprido no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, no máximo. E aí a gente lembra que o delegatário é bacharel de direito em regra, ele é concursado, tem fé pública e está submetido à fiscalização do Poder Judiciário. Ora, esse ato que a gente está querendo delegar para eles é ato que hoje o carteiro cumpre. Por que não um delegatário com todos esses requisitos legais? Embora seja uma pesquisa relativamente antiga, de 2015, os cartórios judiciais são instituições que contam com a confiança da população, não é? E é um serviço muito bem avaliado pela população. E como é que funcionaria? Né? A central de mandados expediria o mandado para a serventia conveniada, obviamente a serventia não é obrigada a se conveniar, ela vai aderir se quiser. O delegatário, ele imprime o mandado, entrega para o notificador vai lá, cumpre o ato e depois devolve para o juiz de forma eletrônica, da mesma forma. E aí a gente lembra que o 246 do CPC, ele preconiza a citação eletrônica. E só na impossibilidade ele fala, olha, então, se não tiver condições de cumprir eletronicamente, vai pelo correio. Veja que ele não usou correios, empresa de correios e telégrafos, ele usou a expressão correio, que é notificação, que é a comunicação dos atos. Se nós não tivéssemos os correios no Brasil como uma instituição única para envio de correspondência, um monopólio, a gente não estaria nem discutindo, né, isso. Oficiais de justiça, num terceiro plano já, escrivão ao chefe de secretaria e por edital. Né, é o 246. Com isso, nós buscamos a redução do tempo no cumprimento dos mandados, efetividade e, obviamente, redução de custo. Nós já tivemos algumas conversas com os delegatários e ajustamos que o cumprimento dos mandados urbanos seria de R$ 39,00. Hoje nós pagamos R$ 109,00. E rural seria R$ 81,00. Hoje nós pagamos R$ 222,00 para os oficiais de justiça. Então, dos 27 milhões que nós gastamos com diligência, nós gastaríamos
11 milhões, e isso representaria uma economia estimada de 16 milhões de reais. Volto a dizer, para um tribunal pequeno como Rondônia, 16 milhões de reais é muito dinheiro. E com base em que vocês querem fazer isso? Com base no artigo 29, parágrafo 3º da Lei 6.015. Os ofícios de registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços remunerados, na forma prevista em convênio, em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas. Então, nós acreditamos que o permissivo legal já existe. E a pretensão, como disse o senhor presidente desembargador Marcos Alaor, é um ato da Corregedoria, o nosso pedido lá junto ao Corregedor Nacional, é que ele baixe um ato recomendando, autorizando aos tribunais a comunicação dos atos pelas serventias de registro civil das pessoas naturais. É só isso. Muito obrigado. Apenas para... Então, eu vou pedir ao Luiz Cláudio para iniciar a apresentação sobre startup, e depois a Tatiana Camarão iniciar sobre o lapidar, e depois a Tatiana Camarão falar sobre startups. Bom dia a todos e a todas. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade, em nome do presidente do CONCEP, de poder apresentar um pouco do espaço lapidar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para os senhores. Muitos dos senhores e senhoras já tiveram a oportunidade até de conhecer no último evento que teve do CONCEP lá em Belo Horizonte, mas para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, a gente vai apresentar um pouco do trabalho que é desenvolvido e do que é o lapidar. Só que o passador não está. O passador. Só aguardar para regularizar o passador. Aí agora sim. Então, eu começo a apresentação com uma frase que fala muito bem o que levou ao presidente Zé Arthur a conceber a ideia do lapidar. Então, a gente fala que a gema não pode ser polida sem atrito, nem o homem sem desafios. E o Tribunal de Minas Gerais, por ser um dos 5 tribunais de grande porte, como o Rio de Janeiro, São Paulo, o Paraná e Rio Grande do Sul, nós temos um desafio muito grande no que se refere ao universo de informações. Para os senhores terem uma ideia, o tribunal hoje conta com dois grandes armazéns de informação, um judiciário e um administrativo, e uma gama enorme de informações não estruturadas espalhadas ao longo do tribunal, em planilhas, documentos, do Word e etc. Então, só o armazém judicial, ele envolve a reunião de 6 sistemas de acompanhamento processual, que foi uma coisa que o próprio ministro Barroso também falou ontem, o universo de sistemas de acompanhamento judicial que nós temos. Nós ainda temos um sistema legado dos processos físicos, que é do SISCOM, os processos hoje já digitalizados estão no PJE, mas nós temos que agregar todas essas informações. E não basta só agregar as informações. Nós temos também que tratá-las. Existe um trabalho muito grande em relação a essas informações. Então, o nosso presidente estabeleceu algumas diretrizes que deveriam ser executadas no tribunal por uma área técnica para o tratamento dessas informações. Então, nós precisamos de ter uma governança dessas informações, que seria a tecnologia de atividades para maximizar o valor dessas informações institucionais, reduzindo os riscos e os custos da obtenção e do tratamento dessas informações. Nós temos também uma importante questão que é relativa à gestão, que são as práticas usadas para coletar, armazenar, organizar e utilizar esses dados dentro da instituição. Temos também, essas informações têm que ser valiosas ao ponto de subsidiar as decisões da alta administração do tribunal, dotando de informações objetivas, precisas e relevantes. Porque não adianta ter uma gama enorme de informações, mas que não são tratadas e que não possam produzir nenhum conhecimento. E precisamos também de dar transparência a essas informações. Então, fornecer informações precisas e acessíveis para a sociedade sobre o desempenho do tribunal. Então, o tribunal já contava com um setor técnico, uma área técnica, que é o setor que eu hoje estou à frente, que se chama Centro de Informação Institucional. Anteriormente, ele estava sob a gestão da CEPLAG, nossa Secretaria de Planejamento. A visão do nosso presidente levou o CEINFO, Centro de Informações, para mais próximo à presidência, dentro da Secretaria de Governança, para que ele pudesse dar as diretrizes necessárias. E as atividades que são desenvolvidas, então, no CEINFO, que já eram desenvolvidas em relação a esse tratamento de informações,
o CEINFO já era responsável por consolidar, organizar, sanear, dar um significado e disseminar as informações. O Lapidar veio para aprimorar as duas últimas etapas. O CEINFO já fazia essas três primeiras, todas elas, na verdade, mas precisávamos aprimorar essas duas últimas etapas, dar significado e como melhorar a disseminação dessas informações. Então, para isso, foi criado o Espaço Lapidar, a Central Lapidar de Monitoramento Integrado, Inteligência e Inovação. E na nossa placa de entrada tem a frase que o presidente bem falou: a lapidação é a arte responsável por extrair toda a beleza que uma pedra esconde em seu estado natural. Aqui, nossa pedra são as nossas informações, nosso universo de informações, que é muito grande. E, então, o presidente já explicou o conceito, né, como fazia os lapidários. O TJMG hoje transforma os dados brutos, que são enormes, em informações preciosas, visando melhor gestão, mais modernidade, maior eficiência no trato da coisa pública. E foi criado, então, o Espaço Lapidar. O Espaço Lapidar envolve 4 pilares. Nós temos, primeiro, uma equipe multidisciplinar altamente qualificada. Sem essa equipe, a gente não conseguiria desempenhar as nossas atividades. Hoje, nós temos servidores e colaboradores terceirizados no Lapidar, são 11 pessoas, comigo, né, eu mais 10 servidores e colaboradores. Nós temos formação em tecnologia, em ciência de dados, em estatística, em direito, em ciências sociais e economia. Então, nós temos todas as formações necessárias para uma área desse tipo. A gente consegue agregar todas as competências necessárias num setor. Nós temos ferramenta como ferramenta de business intelligence. Nós temos hoje o ClickSense, que também ele já é adotado em alguns tribunais, mas poderiam ser outras ferramentas. Hoje o ClickSense é a ferramenta de BI do nosso tribunal. A estrutura física, que foi o espaço, que foi criado pelo nosso presidente, e a gente tem toda uma estrutura com um data show, com um video wall, com as ferramentas de tecnologia para publicar os trabalhos que são desenvolvidos lá no Lapidar, e também o apoio e a visão inovadora da alta administração. Sem ela, a gente também não teria conseguido construir esse espaço. Como produto do Lapidar, às vezes a gente só enxerga os painéis, que são publicados naquele telão que tem disponível na sala, mas eles não estão restritos somente aos painéis. Em relação aos painéis, hoje nós já temos mais de 170 painéis publicados. Então, os painéis são publicados dependendo do seu nível de acesso. Nós temos painéis mais restritos, que são publicados em fluxos dentro do próprio ClickSense, painéis que são publicados na intranet para todos os servidores e magistrados, e painéis para a sociedade, publicados na internet. Nós trabalhamos também conjuntamente com a área de TI e de negócio, porque as áreas nos acionam para construir os painéis para eles. Então, as áreas administrativas nos acionam, nós atuamos conjuntamente com a TI, porque a TI extrai essa gama de informação dos armazéns de informação, ou então de algum sistema que ainda não está dentro do sistema, nos disponibiliza e nós somos responsáveis pela essa criação. Mas, além disso, nós também fazemos análise. Identificamos tendências e padrões em processos, um pouco do que hoje da inteligência artificial, né, vai agregar, inclusive, nessas análises. Fazemos análise sobre o desempenho do tribunal, permitindo identificar possíveis gargalos, ineficiências ou áreas que precisam de melhorias. Nós também analisamos e propomos estratégias, né, estabelecendo diretrizes frente a demandas oriundas da alta administração e também do CNJ. E desenvolvemos e aplicamos também metodologias estatísticas para análise de dados do tribunal. Produzimos alguns relatórios, então realizamos análises descritivas, projeção de cenários, previsões, cálculos estatísticos e elaboração de notas técnicas para a alta administração. O CEINFO atua em todo o tribunal. Então, nós desenvolvemos hoje painéis para todas as áreas do tribunal. Na área judicial, a gente pode destacar alguns. Nós temos o painel de estatística do Poder Judiciário, que é uma exigência do CNJ, que ele está publicado na nossa internet. Nós temos painéis que acompanham a digitalização dos processos do tribunal, painéis de movimentação processual, acompanhamento das metas nacionais, análise de repetitividade de processo. Então, são vários, aqui são apenas alguns exemplos. Na área de gestão do tribunal, nós temos um painel de força de trabalho, que é utilizado muito pela alta administração, a gestão de contratos do tribunal, análise de perfil de contratados no nosso programa de integridade,
painel para acompanhamento do planejamento estratégico, da LGPD, e assim vai. Atuamos também na área de custos, na área de finanças, recursos humanos, logísticas. Então, tudo hoje está utilizando a estrutura do CEINFO e as ferramentas tecnológicas que nós disponibilizamos para poder apoiar a alta gestão do tribunal. Aqui são algumas fotos lá do nosso espaço. Alguns dos senhores e senhoras já tiveram o prazer de conhecê-lo. E, por final, a gente só vai apresentar um pequeno vídeo. Eu vou só apresentar um pequeno vídeo. E tem o meu contato, não sei se ele vai mostrar o QR Code ali, se alguém quiser, tem o contato do Lapidar, para se precisar de uma informação mais detalhada, um agendamento de uma visita específica, basta acessar, mas a gente pode encaminhar também. Eu vou só pedir que apresente um pequeno vídeo antes de encerrar. Uma pedra preciosa, bruta, rara como um diamante, mas que precisa ser lapidada. O espaço Lapidar transforma dados brutos em informações preciosas, estratégicas. Permite diagnóstico preciso para uma tomada de decisão ágil e eficiente. Gráficos, tabelas, relatórios, painéis. O instrumento de governança é inovador, utiliza tecnologia de ponta e proporciona um olhar refinado e criterioso a partir de central de dados. As bases robustas possibilitam um exame preciso do desempenho de todas as áreas. Veja alguns exemplos. Gestão de contratos. Facilita a apresentação das informações de contratos por meio de relatórios e indicadores de gestão, a fim de agilizar e otimizar a tomada de decisão da alta administração. PLS. Plano de Logística Sustentável. Painel que mostra indicadores e metas de sustentabilidade com base na resolução número 400 do CNJ. Define ações ambientalmente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas, inclusivas, culturalmente diversas e pautadas na integridade. Prêmio CNJ de Qualidade. Aplicativo para o acompanhamento dos requisitos do Prêmio CNJ de Qualidade 2023. Metas nacionais do Poder Judiciário. Permite monitorar na primeira instância as metas nacionais do Poder Judiciário estabelecidas pelo CNJ de forma dinâmica, dando objetividade e praticidade às consultas realizadas. Força de trabalho apresenta a distribuição de magistrados, servidores, terceirizados, estagiários e cedidos nas comarcas e áreas administrativas do tribunal e ainda nas análises de viabilidade de instalações de novas varas ou comarcas. Módulo Frota, criado com o objetivo de promover uma governança eficiente da frota do TJMG, bem como realizar o monitoramento dos motoristas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais é a primeira corte estadual do país a ter uma mega central de dados para auxiliar a governança, identificar e monitorar indicadores de gestão. É fundamental para a tomada de decisão. Depois, se os senhores quiserem fazer algum questionamento, também está aberto, né, presidente? Sim. Quem quiser visitar o tribunal, etc., estamos à disposição para recebê-los, as assessorias, para que a gente possa repassar essa tecnologia toda e alguns painéis, para que vocês possam customizar
para cada tribunal. Eu acho que é importante, a gente precisa de muita informação, né? Cada vez mais a informação é fundamental. E esses painéis nos dão informações precisas para que a gente possa tomar uma decisão mais eficiente e mais consentânea com a realidade de cada um. Bem, o segundo ponto são as startups, que entram também no mesmo esquema de inovação. A gente percebeu que a lei de licitação ela é demorada, não funciona bem, com essa modificação da lei também a coisa não se arrumou, e a gente sofre muito com isso, né? Para fazer um termo de referência no tribunal é uma luta. A gente demora a fazer o termo de referência, depois vem licitação, vem recurso, vem impugnação, e a coisa não anda. E, na verdade, os nossos mandatos são pequenos, de apenas 2 anos. Se nós não agilizarmos isso, nada anda. Então, nós pensamos aí e avançaram na questão da Lei Complementar 182, que nos possibilita usar startups. Quer dizer, o que é mudança? É mudança de paradigma. Ao invés de nós fazermos um termo de referência para jogar no mercado e obter um menor preço para aquele termo de referência, a gente faz o inverso. A gente coloca o nosso problema no mercado, o mercado de startup adere ou não àquela questão e apresenta soluções. E essas soluções são examinadas e pode-se escolher não só uma solução, como na licitação, mas soluções mistas que possam abarcar 1, 2 ou 3, né, ideias, fazendo com que seja mais eficiente a nossa gestão e com maior rapidez. Então, eu pediria à professora Tatiana Camarão que apresentasse mais minutentemente esse nosso projeto. Bom dia a todos. Quero aqui, permita-me cumprimentar todos os presentes, por meio do senhor presidente do CONCEPRE, desembargador Carlos França. Eu quero aproveitar aqui e agradecer o acolhimento, presidente, o acolhimento, o carinho. Eu falo que povo acolhedor, então, para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês e recebendo toda essa energia boa que esse Estado nos apresenta. Pois bem, me foi colocado tratar dessa temática de contratação de startup, e é muito interessante falar, depois do Piccoli, do Luiz e também do senhor que me precedeu, porque todos falaram de inovação. Porque inovar é nada mais, nada menos que nós proporcionarmos mudanças, aceitarmos transformação, e é muito claro que não existe nada feito e perfeito. Eu até tomei um cuidado de pegar um autor daqui do Rio Grande do Sul, que tem um livro excelente, que é o Cássio Grimberg, que ele lançou um livro Desinventar. Recomendo a todos a leitura, porque é justamente isso, nós precisamos desinventar, fazer diferente, fazer atual e fazer moderno o que está posto. E deixarmos de ter resistência à inovação, porque nós temos uma resistência àquilo que venha alterar o conhecido, o que já existe, o que já funciona, ainda mais nos tribunais. Então, os tribunais, eles têm assim eu falo que é a teoria da Gabriela, sempre foi assim, sempre será assim. Então, a gente tem essa resistência a mudanças e nós precisamos pensar de forma diferenciada, visto que o cidadão usuário hoje ele não está satisfeito. Não é só com a prestação do serviço jurisdicional, ele não está satisfeito com a prestação do serviço público. Tem um acordo muito interessante do TCU, é o 588/2018, em que o ministro Bruno Dantas registra que as organizações não estão entregando o minimamente esperado delas. Ou seja, quando ele coloca minimamente esperado, ele está sendo elegante para não dizer que não está entregando nada. Então, a gente precisa, sim, do apoio da tecnologia, o apoio da inovação, para que nós possamos avançar e oferecer melhores serviços. E é nesse contexto que precisamos ter aí as ideias, soluções diferenciadas. Como diz o Barão de Tararé, que é daqui, dessa região, não é triste mudar de ideia, triste é não ter ideia.
Então, nesse sentido, é que nós nos propusemos a estudar uma situação que já existe no tribunal hoje, uma situação complicadíssima, porque nós estamos falando de contratação pública. As contratações públicas, elas têm um rito, e a 14.133, ela passa a nos oferecer um rito até com maior complexidade, porque ela introduz um documento novo, que é o estudo técnico preliminar. Nessa fase preparatória da licitação, nós possivelmente vamos levar em torno de 200 dias para poder iniciar o processo de contratação. Ou seja, esse processo de contratação nos tribunais, eles correm o risco de demorar 1 ano para chegar à sua concretude. E o biênio são 2, né? No caso do TJ de Minas, são 2 anos para serem concluídos. E o pior disso tudo é que, mesmo que se tenha a conclusão dos processos, não quer dizer que aquela solução encontrada ela vai ser aderente à realidade e necessidade dos tribunais. Então, muitas das vezes, a gente roda toda a engrenagem das contratações e, na hora que esse objeto chega, ele não está aderente à necessidade e realidade. E por quê? Por uma questão óbvia. Não é função do tribunal, por exemplo, desenvolver sistema, software. E nós precisamos interagir com o mercado. O mercado é que vai dizer qual é a melhor solução. Essa interação ela tem que ser incentivada para nós mitigarmos e abrandarmos um pouco a assimetria de informações. Então, nesse contexto de nós trabalharmos esse roteiro das contratações, qual é o nosso principal problema hoje? Nós não sabemos identificar a nossa dor. É interessante notar que, quando as demandas chegam, elas já chegam como solução. Eu quero contratar um chatbot. Aí a gente pergunta, mas qual é o problema a ser resolvido? Não, eu quero contratar um chatbot. Então, já vem com a solução. A gente não trabalha a causa raiz. E daí decorre a necessidade, portanto, de ter o estudo técnico preliminar, que é o documento destinado a estudar a melhor solução. Como diz Sêneca, quando o homem não sabe que porto está procurando, qualquer vento lhe serve. Ou seja, qualquer solução vai ser ofertada, até soluções engenhosas, caríssimas, e na hora que as soluções chegam, somos informados, não era bem isso que a gente estava pleiteando. Então, com esse contexto, que é um contexto nefasto, um contexto de um prejuízo passivo elevado para o tribunal, é que nós pensamos, vamos buscar novos arranjos. Nós não podemos ficar com planejamento estratégico sem ser atendido, porque a área das contratações ela não está conseguindo fazer as entregas que dela decorrem. Ou seja, estamos com o tribunal parado. Aquilo que é prioritário, nós não estamos conseguindo entregar. E quando nós levantamos, então, os normativos, um dos normativos que vai ao encontro da nossa necessidade e que foi possível, portanto, trabalhar em cima dele, foi a Lei Complementar 182, que é o marco regulatório das startups. E essa lei, na medida em que nós propusemos esse plano de trabalho para o presidente, o desembargador José Arthur, ele imediatamente assumiu o compromisso visível e inequívoco, o comprometimento com esse projeto. Isso foi vital para o êxito do projeto, porque a resistência ela foi enorme no tribunal. Então, nós começamos a desenhar os fluxos, a entender, a fazer um benchmarking com as organizações, e nós tivemos, inclusive, na Copel, no estado do Paraná, na Petrobras, aonde já estava se utilizando essa lei complementar. E o que é interessante da lei complementar? Basta e é suficiente que se apresente a demanda. Qual é a demanda que se tem no tribunal a ser resolvida? Com um mínimo de requisitação. Não tem que se fazer TR, não tem que se fazer ETP, não tem que lançar informações de análise de risco. Então, nós só temos que ter a demanda apresentada com os requisitos de infraestrutura tecnológica, por exemplo.
E esta demanda ela vai ser apresentada às startups, porque qual que é a função desse marco regulatório? Incentivar esse mercado de startup. É fazer com que nós tenhamos o empreendedorismo das startups. Então, nós tivemos uma lei complementar facilitadora. Os senhores não têm noção como ela torna mais fácil esse ambiente de negócios. E por quê? São pouquíssimos os documentos a serem exigidos das startups, não há aquela complexidade procedimental, e, com isso, nós facilitamos esta contratação. E este é o contexto para se ter a utilização deste privilégio. A própria lei complementar, ela tabulou a qualificação dessas empresas. São empresas que têm que ter um faturamento até 16 milhões, elas têm uma constituição limitada até 10 anos, então ela tabulou, por quê? Porque são tantos os privilégios oferecidos que não são todas as empresas que podem ser abarcadas por esses privilégios, porque queremos incentivar as startups e fazer com que elas tenham esse empreendedorismo e esse mercado das compras públicas, estou falando 12% do PIB, sendo também uma parte destinada a um incentivo à inovação. Pois bem, o que acontece com relação a esta lei? Ela permite, portanto, que nós façamos duas contratações. Uma primeira contratação da startup para que ela prototipe uma solução que vá ao encontro da nossa demanda. E, depois, aprovada aquela solução, nós podemos contratar diretamente a startup para que ela desenvolva a solução que foi apresentada, prototipada. E esta prototipação, nós podemos pagar até R$1.600.000 por protótipo. E esse protótipo pode ficar como titularidade do tribunal. E o mais interessante disso tudo é que esse procedimento, depois de finalizado, e é julgado por uma comissão constituída, em que há um convite a um professor de instituição de ensino superior, que é da área, para dar transparência e imparcialidade, é a única exigência feita na lei, para que ele participe da comissão julgadora. Terminada esta fase da prototipação, como eu disse, eu posso contratar a startup para ela desenvolver aquele protótipo e, quando eu falo desenvolver, é implementar o protótipo no tribunal. E posso pagar para essa implementação até 5 vezes R$1.600.000, e ele vai ter um prazo de 12 meses, ou de 24 meses, podendo ser prorrogado por 24. Aí vocês falam, mas é um prazo longo. Nós estamos com uma experiência que, para prototipar, nós colocamos 90 dias. As próprias startups falaram, nós vamos fazer em 30. Nós vamos desenvolver este protótipo num prazo muito mais curto do que vocês estão esperando. A pergunta feita pela comissão julgadora foi, quantos desenvolvedores vocês têm? No momento, 12, mas a gente coloca tantos desenvolvedores quanto se fizerem necessários para que a gente conclua o mais rápido possível esse projeto, porque eles querem escalonar. Eles querem transformar o mercado, eles querem participar, eles querem ganhar em cima dessa prototipação. É do ambiente público, né? O que tem que fazer? É isso, então vamos fazer. O nosso, o que tem que fazer? Não vamos fazer, não vamos mudar, não. Está bom assim. Exatamente. Quando a gente chega para fazer uma alteração de um documento que está no nosso sistema, quanto tempo demora? 6 meses para alterar uma linha num documento. Então, a gente assusta e fala, meu Deus do céu, que mundo novo é esse? A gente achou até, a gente pediu para alterar um documento, a gente pensou, vamos parar o processo 2 semanas. É da noite para o dia, é outra realidade. Então, o que acontece? Eu quero trazer aqui já o case do tribunal. E por que o case? Nós precisamos, lógico, contratar um sistema, porque nós não temos em nenhum estado um sistema aderente ao fluxo da startup. Então, esse sistema que a gente contratou, hoje a gente paga R$6.000 por mês para ter ele disponível, o sistema está funcionando perfeitamente bem.
Esse sistema ele tem uma lógica de contratação própria que nós criamos, e a comissão foi constituída. Hoje nós já temos um banco de professores credenciados, que é a nossa próxima etapa, à disposição para serem utilizados nessa contratação de startup. Então, só para os senhores entenderem como é que é o processo de contratação. As startups são convocadas, ou seja, lança o edital, chamamento para participarem, e elas se apresentam de forma breve, em 10 minutos, para mostrarem quais soluções elas adotam no mercado e se elas têm condições de atender a nossa demanda. Isso é o que nós denominamos de pitch, é uma breve apresentação. Deste pitch, que é eliminatório, o nosso edital previu que 7 startups iriam para o bootcamp. O que é o bootcamp? É a imersão, é quando eles entram para dentro do tribunal e nós colocamos a área de negócio, a área demandante, dialogando com as startups e realmente mostrando qual é a nossa dor. E nesse diálogo, nessa interação com as startups, elas passam a compreender melhor e apresentam ao final do bootcamp as soluções que elas se propõem a desenvolver no modal protótipo. Então, finalizamos aqui o bootcamp, analisamos a documentação e encerramos essa primeira fase, que é a fase de contratação. Em seguida, então, contrata a startup para ela apresentar o protótipo, o que nós denominamos de Demo Day, dia de demonstração, em que ela entrega o protótipo. No nosso caso, esse protótipo ele é entregue e a cotitularidade é nossa. Não temos interesse em comercializar, temos interesse em ter a titularidade. E, nesse ponto, começa um momento importante. Nós podemos pegar o protótipo e desenvolver internamente no tribunal, se tivermos braço para isso. Podemos lançar um edital e, neste edital, chamar empresas interessadas para desenvolver o protótipo, ou até mesmo, de forma facilitada, porque é um permissivo, contratar diretamente a startup para que ela desenvolva essa prototipação. E aqui nós temos, portanto, as fases que eu citei, essa fase preparatória no lugar de termos TR, ATP, todos os documentos que os senhores sabem que foram aqui citados, que demandam quase um ano na sua feitura, é apenas o documento com a demanda, a fase eliminatória, que é a apresentação do pitch, a fase classificatória, que é o bootcamp, e depois contratado a fase de demonstração do protótipo. Esse foi o nosso desafio, a gente colocou como um grande desafio, nós estamos vivenciando uma situação no tribunal, e mais precisamente no estado de Minas, em que, lá em Belo Horizonte, em que o fórum, que é o nosso fórum principal, está passando por uma reforma, e tivemos, então, que distribuir as atividades em outras edificações. Então, elas estão todas pulverizadas. E qual foi o desafio? O atendimento. Nós estamos com o problema do atendimento, evitar o atendimento nas secretarias, que está comprometendo o serviço, faz com que o cidadão chegue e não saiba que é aquela localidade. Às vezes, o cidadão vai lá para tirar um documento e pega filas esperando. A nossa demanda é termos uma ferramenta que informe o momento da audiência, que informe o andamento processual, que interaja com o cidadão e, melhor, que possa marcar o horário para que a secretaria receba aquele cidadão para poder colher o documento que ele está pleiteando. Então, nós tivemos essa demanda apresentada, as empresas foram muito felizes nas soluções, nós tivemos soluções variadas, desde de um aplicativo até o totem, vamos poder atender de forma virtual, de forma presencial por meio do totem, mas também de forma híbrida. Então, nós tivemos um resultado maravilhoso. Estamos agora, portanto, na fase de contratação da prototipação, fase já final, com todo o procedimento validado. Não tivemos, até agora, nenhuma ocorrência. Todo o fluxo, o processo de trabalho, ele foi desenvolvido. Então, a nossa preocupação inicial, e a todo momento é o que a gente escuta, é, nossa, mas nós vamos falhar. Não, vai dar um erro aqui. Isso aqui já está fadado ao fracasso. Nós temos que pensar, inovar, nós partimos da premissa da falha.
porque a gente falha, aprende com a falha, pivota, volta, e aí vem novamente fazendo a testagem. Isso é inovação. Inovação tem o risco do erro. Não tem como trabalhar a inovação sem considerar o fracasso. Mas, graças a Deus, Deus nos está protegendo este projeto e nós estamos tendo o êxito. Eu não sei se os senhores receberam, esse foi o edital, presidente, eu iria recomendar até para o senhor encaminhar para o grupo. Vamos depois disponibilizar para todos, tanto a questão do lapidar, quanto a questão das startups. Mas seria interessante eles receberem também o edital, porque esse edital nós criamos... Inclusive o edital. Isso, que é um edital interativo, feito para as empresas. Esse edital, a gente tomou um cuidado para falar a linguagem das startups. E talvez ele se torne o edital padrão, porque nós saímos 64 folhas para 24. E por quê? Porque nos nossos editais a gente tem informações que não são do interesse da empresa. A empresa não quer saber se o pregoeiro vai diligenciar, se vai ter... A empresa quer saber o que diz respeito a ela. Quais são as condições dela participar, quais são os documentos que ela tem que oferecer, qual é a proposta. Então, esse edital ele é todo interativo e fizemos um trabalho com os hubs de comunicação intensa, porque é assustador para eles saberem que nós estamos com um órgão público da administração direta contratando com startup. Eles até agora não compreenderam que existe este mercado e que esse mercado é muito promissor. Então, aqui, já finalizando a minha apresentação, eu vou aqui citar, como eu disse, o Cássio Grimberg é daqui, do Rio Grande do Sul. O que nos trouxe até aqui não necessariamente será o que nos levará daqui adiante. Então, eu quero também dizer ao senhor que mudam-se os tempos, mudam-se as vantagens, mudam-se os seres, muda-se a confiança. O mundo é feito de mudança, tomando novas qualidades. Que os tribunais, então, invistam nessa qualidade, nessas mudanças. Muito obrigada. Só mais uma coisinha aqui. Eu ontem conversei com o ministro Barroso sobre startup. Ele está interessadíssimo. Eu quero ver como é que funciona, que eu não conheço, não. Mas me leva à questão de startup, que pode ser uma inovação muito grande. Ele está interessadíssimo nisso. Presidente José Arthur, pela apresentação dessas importantes ferramentas, né? E aquela primeira de controle de informação, sem informação não fazemos nada, né, presidente José Arthur? Então, é fundamental, e essa segunda também é muito importante. A apresentação, agradecer à doutora Tatiana pela apresentação. Né? Muito obrigado. Né? É o doutor também que manifestou. Seu nome, doutor? O doutor Luiz Cláudio, que manifestou na primeira parte da exposição. Muito obrigado. Agora, né, o presidente Iris... Santa Catarina. Né, o presidente Blas, né, agora é contigo. Desembargador. Né? Pois não, presidente Velto. Primeiro, eu quero, presidente Blas, com sua licença, é muito breve. Primeiro, eu quero falar da alegria de estar aqui revendo os colegas e amigos queridos que já não vi há algum tempo. Também quero aqui parabenizar o presidente Carlos França pela organização de mais esse encontro do nosso CONCEPRE e parabenizar de forma muito especial também a nossa anfitriã, a Iris Helena, que, de fato, está fazendo uma recepção aqui de alto nível, né? Transformou o frio de Porto Alegre num calor nacional. Parabéns, viu, Iris, pelo grande trabalho de organização, à sua equipe, aos nossos juízes auxiliares. Mas eu não poderia aqui deixar de fazer também uma breve intervenção para parabenizar o nosso colega, o Zé Arthur, né, o presidente do Tribunal de Minas Gerais, que também é vice-presidente de Inovação e Tecnologia. Então, ninguém melhor do que ele para, de fato, fazer essa apresentação que acabou de fazer aqui. Eu fiquei muito bem impressionado, Zé Arthur, com o que a gente está vendo aqui, e eu acho que você, com essa apresentação dos colegas que acabaram de mostrar para a gente aqui o que você tem feito na área de inovação, sem dúvida nenhuma, contribui muito
com o nosso CONCEPRE. A gente tem diversos problemas e dificuldades da gestão, mas eu que já me encaminho agora no segundo ano de gestão, posso afirmar para os colegas, sem nenhuma sombra de dúvida, que essa parte de contratações, de fato, tem sido, pelo menos lá no Maranhão, o nosso grande calcanhar de Aquiles. Não é fácil, é tudo isso aqui que foi dito mesmo, uma dificuldade supina para você poder fazer o termo de referência adequado, e aí o processo começa, você não tem um bom projeto básico, ele volta para o início, e é uma tormenta sem fim. E o tempo vai passando, como o presidente Zé Arthur aqui bem lembrou, o tempo de gestão é muito pequeno, acaba que a gente fica nessa angústia, né, de ver a tantas demandas por tantos serviços importantes e pela construção de uma infraestrutura que às vezes nós não temos, né, e a gente tendo os recursos, isso aqui é dramático, é o meu caso, nós temos os recursos e não conseguimos fazer uma boa execução do orçamento porque nos falta, em alguma medida, essa expertise, né? Então, eu fiquei muito bem impressionado com o que eu vi aqui, parabenizo a você, Zé Arthur, na sua pessoa também os colegas que fizeram aqui essa belíssima apresentação, e queria pedir para o colega já de antemão, né, não só essa exposição, mas também aqui o compromisso, né, de que como parceiro, como irmão, né, vai passar isso para a gente. A gente acredita que pode avançar muito nessa área, mas não há avanço que você faça com maior rapidez quando você aproveita, né, a experiência daquele que já foi na frente, né, e já transformou as dificuldades em inovações. Isso é o que a gente está vendo aqui. A administração pública no Brasil, há muito tempo que ela tem procurado se aprimorar, e ela chega, esse aprimoramento chega também hoje no Poder Judiciário, e aquilo que Ricardo, meu amigo querido, direito do cidadão, a boa administração, passa a ser um dever nosso, né? Então, aqui não há mais muito espaço para você tergiversar, né? Eu quero fazer isso para mim não é oportuno, agora não é conveniente. Eu penso que, em termos de administração, se nós conhecemos o caminho, temos os meios para torná-la mais eficiente e barata, deixa de ser uma opção. Aí já passa a ser um dever do administrador público, né? Então, eram essas palavras que eu queria aqui deixar registrada para parabenizar, dizer da boa impressão que tive, e estou muito curioso e interessado em conhecer de perto as inovações de Minas. E aproveito, inclusive, aqui, porque sei que essa é uma oportunidade da gente registrar. Eu tive a oportunidade de ir lá conhecer também o Tribunal do Distrito Federal, né, o nosso amigo Macedo, e fiquei muito impressionado também com o que eu vi lá em termos de governança, né, como o tribunal. Ele estava aqui agora, o Macedo Cruz. Cadê ele, Zé Macedo? Deu uma saídazinha aí, né? Então, é isso que me parece, presidente França, que faz o CONCEPRE ele realizar o seu grande papel, né? Essa reunião, essa troca de experiências, o conhecimento daquilo que determinado presidente tem feito em seu tribunal, isso nos alegra, isso nos motiva a continuar nessa marcha, sobretudo, amigo Nilson, porque a gente sabe que não caminha sozinho. Isso que é muito legal. Então, estou muito feliz aqui de estar revendo amigos queridos e dizer que estamos aqui com toda a curiosidade e vontade de aprender. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente Velta, pelas colocações, e sempre são muito bem-vindas, esse reconhecimento às iniciativas, no caso aqui é o presidente, as iniciativas do TJ Minas Gerais, nosso presidente José Arthur, vice-presidente de tecnologia também do CONCEPRE.
agora está aqui para concluir as boas práticas desse período, né, presidente Helena? Né? Sim. É o nosso estimado presidente Blas, do TJ Santa Catarina, que vai trazer a boa prática. Né, pode anunciar? Pois não. Por favor? É o desembargador João Henrique Blasi para apresentar o programa Acerta SC, um sistema de cobrança de créditos tributários. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por favor. Muito bom dia, cumprimento o presidente França, a nossa anfitriã, presidente Iris, a quem desde logo também me associo aos agradecimentos pela lhaneza e afetividade da nossa recepção aqui nos Pampas Gaúchos. Saúdo os demais integrantes do corpo diretivo, Marcos Alaor, Paulo Velten e José Arthur. E, especificamente a respeito do que foi apresentado há pouco pelo Tribunal de Minas Gerais, essa contratação de startups, muito rapidamente me detenho em relatar a experiência de Santa Catarina na área, que é com o mesmo objetivo, mas com alguma diferença. Nós estabelecemos um convênio com a ACT, Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, que tem vinculada a ela ou associadas 1.529 startups. Então, o nosso convênio, a nossa ligação é única e exclusivamente com a ACAT. Apresentamos à ACAT o desafio, como foi falado aqui, ou o problema. E a ACAT, então, nos indica, dentre as suas 1.529 associadas, quais são as empresas que têm soluções para aquele desafio ou para aquele nosso problema. Dito isso, começo a apresentar, muito objetivamente, o programa que apelidamos temporariamente de Acerta Santa Catarina, e que, na verdade, é um sistema de cobrança pré-processual. E ele está embasado num problema que nos aflige, que é a quantidade e a demanda invencível de executivos fiscais. Tanto assim, é verdade que o nosso preclaro CNJ, por uma das suas tantas resoluções, esta aí é de número 471, Paulo Velten, estabeleceu uma política judiciária nacional de tratamento adequado à alta litigiosidade do contencioso tributário, estabelecendo como diretrizes a atuação em parceria com entes federativos, advocacia e contribuintes, priorização de soluções consensuais, prevenção e desjudicialização de demandas tributárias. E o nosso programa se insere basilarmente na prevenção do volume considerável de executivos fiscais que nos chegam. Para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, em Santa Catarina tramitam hoje 3.300.000 processos. Desses 3.300.000 processos, exatamente 1/3, 1.100.000, são executivos fiscais estaduais ou executivos fiscais dos municípios. Na parte judicial, nós estamos criando uma vara estadual, portanto, com competência em todo o território de Santa Catarina, onde vão tramitar os executivos estaduais. E este programa ele vem no contexto da prevenção. As partes envolvidas, então, são, nesse programa, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o nosso Tribunal de Contas, o Instituto de Protesto, a FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios, prefeituras, estamos começando a experiência piloto pelas duas maiores cidades, Florianópolis e Joinville, a empresa contratada e as instituições bancárias credenciadas. A importância econômica, nós dimensionamos esses valores. Há uma expectativa de que nós possamos amplificar as receitas dos municípios na ordem de 500 milhões de reais, reduzir despesas do Poder Judiciário em torno de 300 milhões de reais e eliminar custo do acervo de processos com a expressiva quantia de 2,7 bilhões de reais. O contexto de Santa Catarina é de alta litigiosidade. Entre os tribunais da região sul, ele está em primeiro lugar na questão da litigiosidade.
Entre os tribunais de porte médio do país, também em primeiro lugar. E dentre os 27 tribunais da Federação, é o terceiro com maior índice de litigiosidade. Daí a nossa preocupação, especificamente com a litigiosidade da execução fiscal. Nós temos em termos absolutos, é o terceiro lugar em Santa Catarina, só em São Paulo e no Rio de Janeiro há um número maior de executivos fiscais do que em Santa Catarina. Isso pode ser uma disfunção, mas é um dado efetivo. E, como eu disse há pouco, nós lidamos com 1 milhão, agora 1.100.000 executivos fiscais municipais e estaduais. Então, o problema do judiciário de Barriga Verde ou de Santa Catarina é o excesso de demandas de executivo fiscal. E o problema dos municípios é a extinção recorrente dos créditos tributários pela prescrição. Surgiu, então, esta solução que nós estamos propondo, que consiste em configurar um procedimento eficiente de cobrança administrativa, na fase pré-processual, com a padronização dos procedimentos de cobrança administrativa dos municípios, criando, então, um ambiente, e nesse ambiente convivem o Tribunal de Contas fiscalizando em tempo real esses executivos fiscais, o Tribunal de Justiça e os municípios operando diretamente a cobrança dos seus créditos e, no momento subsequente, também o Estado de Santa Catarina. A concepção do sistema é ao cadastramento do débito no sistema, com a integração do sistema automatizado através de um web service, depois o saneamento cadastral, e isso é fundamental, porque foi dito ontem pelo ministro Barroso, e todos nós temos por ciência própria também, o fato de sabermos que há um problema sério no Executivo Fiscal, que é, num primeiro momento, o endereço do devedor e, num segundo momento, bens para poderem garantir ou suportar a execução fiscal. Então, nesse caso, haveria já desde logo um saneamento cadastral, com atualização de endereço, com a participação do TSE, que tem um cadastro que é, a meu sentir, o mais atualizado e o mais completo do país, e participação também, ali no caso Celeste, que é a empresa de energia elétrica do Estado, Casan é a empresa de saneamento do Estado, e outros cadastros para que nós possamos ter um saneamento cadastral, que é fundamental, ou, como outros chamam, higienização cadastral. No momento subsequente vem a notificação, e é preciso que essa notificação ao devedor seja clara e concisa, e também daquilo que vamos falar um pouco adiante, que é chamado peso do timbre. E, por fim, em não havendo pagamento, haveria um encaminhamento automático para o protesto com a consequente restrição de crédito. E, para o pagamento efetuado, as diversas possibilidades, boleto, PIX, cartão de crédito ou cartão de débito, inclusive com parcelamento. Especificamente no que concerne à carta de notificação, a ideia é que seja uma mensagem absolutamente clara, simples, desapercebida de juridiquês, e até porque, nesse caso, o menos é mais. E com as informações sobre o que deve, por que deve, quanto deve e as consequências do não pagamento desse débito. E o que nós falamos ali, peso dos timbres, é que esse expediente que vai para o devedor, ele vai com timbre, aí no caso, Prefeitura de Florianópolis, Poder Judiciário de Santa Catarina e Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então, senhores, com esse sistema, o nosso objetivo é investir na causa do problema, evitar que um maior número de executivos fiscais não venham a abarrotar os fóruns das 112 comarcas do Estado de Santa Catarina, atuando na fase pré-processual. Se houver o pagamento, ali está resolvida a questão, o processo não virá subsequentemente. Se não houver o pagamento, já se avançou de alguma forma, com saneamento cadastral, com dados estruturados, e aí, quando o processo chega no Poder Judiciário, já será muito mais fácil e a sua tramitação tenderá a ser mais ágil,
dentro daquela máxima de Rui Barbosa, de que justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Eu reafirmo e concordo com as palavras ditas há pouco pelo colega Paulo Velten, no sentido de que o maior ganho dessas nossas reuniões periódicas é esse intercâmbio, essa troca de informações, porque aquilo que um faz, certamente outros podem fazer de forma eficaz, eficiente e efetiva. Eu agradeço a atenção dos senhores e das senhoras, espero que nós tenhamos podido contribuir de alguma forma com uma ideia nova a respeito dessa questão que nos angustia, que é o volume considerável de executivos fiscais que abarrota o judiciário pelo país afora. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente Blas. É importante nessas iniciativas, e nesse caso aí, né, tem a fase pré-processual e depois tem a fase, também na fase processual, visando diminuir esse acervo de executivos fiscais, que é aquilo que o ministro falou ontem, né, que judia dos números do judiciário, né? Então, esses executivos fiscais, se a gente puder dar um tratamento para eles adequado, para amenizar os efeitos desse número, e esse projeto de Santa Catarina vem nessa direção. Parabéns, presidente Blas. Então, eu acho que todos os que foram colocados aqui, e aqueles também que não foram colocados, os colegas todos dispõem a todos nós, né? Então, eu acho que aí a assessoria de cada presidente pode contactar, né, aos presidentes que foram expositores hoje, e também, talvez nós pensamos aqui lá atrás, colegas, num balcão de boas práticas, né, para a gente deixar tudo isso à disposição, né, de todos os colegas vão lá e aí aprofunda em contato com os tribunais que desenvolveram a ferramenta. Eu acho que isso é importante, que nós poderíamos, essa comissão, presidente Alaor, a comissão que foi criada também tem essa finalidade, né, presidente, de colocar deixar esse material, esse produto à disposição de todos, não tem? Tem. Tem, né? Certo. O presidente Iris com a palavra, presidente Costa, no comando. Não sei se, a respeito das apresentações, os colegas teriam alguma consideração, contribuição ou esclarecimento que busquem? Não? Eu também. Pois não, Marcos Alaor. Eu só quero sublinhar essa solução apresentada pelo presidente Blasi. Eu venho trocando impressões com o Rafael a alguns encontros e ansiava muito pela conclusão do projeto e que fosse apresentado. E, a par daquilo que a gente já vinha conversando, Rafael, me surpreendeu muito a parte de saneamento do cadastro, né? Que boa parte dos executivos fiscais a gente não encontra o devedor, e aí fica lá arquivado, né? Então, essa parte de interlocução com TSE, com companhia de águas, com companhias de energia elétrica, Rafael, eu acho que mata a questão, pelo menos do ponto de encontrar o camarada. O doutor Piccolo pediu que ele fosse dada a oportunidade de mostrar o vídeo, que agora vai funcionar com todo o áudio, todo o som. Pode ser? Não, ele está ali, mas o nosso pessoal... Pois não? Quem falou? Sim, está ali. Criamos um programa que é uma imersão chamada Ex-Tech-Legal. Já tinha uma expectativa bastante positiva, já tinha conhecimento da qualidade desse curso. A expectativa era muito boa e ela se confirmou. É participar de um curso em que a gente possa aprender ideias novas. Eu conheci aqui tecnologias que eu nem nunca tinha ouvido falar, como operadora do direito. O evento está apresentando várias dessas tecnologias e com todas as suas potencialidades, com todos os benefícios que a sua adoção pode trazer para a prestação dos nossos serviços. A racionalização do nosso trabalho passa pela tecnologia. Todos no judiciário deveriam ter essa oportunidade de conhecer tudo isso, né? Toda organização precisa conhecer essas novas tecnologias. A gente faz muitas coisas sem se perguntar por que faz daquela forma e ver outras formas, né? Outras possibilidades de fazer. E mesmo trazendo dilemas éticos e discussões sobre os riscos e os limites da adoção dessas tecnologias. Nós temos que ter um conhecimento acerca do desenvolvimento tecnológico da sociedade.
O juiz não pode conhecer somente direito, ele tem que conhecer outros segmentos do conhecimento. E é por isso que a gente está aqui, para encontrar um meio de que o judiciário possa atender essa nova demanda com tecnologia, com eficiência. Momentos como esse, que nos trazem inúmeros dilemas éticos, eu acho que reforçam a nossa humanidade. Nesse sentido, a gente se sente mais preparado e desafiado. Então, esses eventos são riquíssimos por isso, né? Então, o evento tem sido muito interessante e muito rico também ao permitir a troca de informações entre os participantes. Porque isso, de certo modo, fortalece essa colaboração. Isso nos permite tanto melhorar a forma de tramitar esses processos judiciais, encontrar soluções melhores e mais rápidas. Expoentes dessas matérias, o desenvolvimento que é a nível internacional e afeta a sociedade brasileira. Considero um privilégio poder ter participado desse evento e já fiz a promessa de prestar um melhor serviço ao povo brasileiro. Reta de um padrão de conteúdo elevado, interessante, atualize. Eu acho que eu diria, minha gente, não perca essa oportunidade. Eu diria que o curso é um sucesso, porque ele atendeu todas as expectativas que a gente imaginava. O programa XTech Legal é destinado às pessoas, aos profissionais, que têm a missão de liderar pessoas, de liderar projetos, de patrocinar iniciativas de inovação. Aqui em pauta as principais tecnologias, mas principalmente o ser humano no centro. Como que a gente pode aproveitar as tecnologias exponenciais para resolver problemas reais da justiça? E aqui no XTech Legal isso esteve em pauta. Como é que a gente entrega o melhor serviço para o cidadão, principalmente para potencializar a capacidade do ser humano. Perfeito. Obrigada. É isso? Obrigada. Nós vencemos, né, a nossa agenda, a nossa pauta desta manhã. Dentro do horário, né, presidente? Dentro do horário. Dentro do horário. Colegas, né? Isso. Eu só pediria, por favor, que a Patrícia passasse as orientações do nosso deslocamento. Teremos um saboroso almoço com uma vista especial do nosso Lago Guaíba. Antes, presidente Iris, só para comentar com os colegas, só um minutinho. À tarde, então, nós vamos fazer a nossa reunião reservada. Os colegas auxiliares têm a reunião também, sim, né, à tarde, paralela. E até atendendo a pedido dos colegas, essa reunião reservada, que, né, presidente Iris, que fique realmente nós, presidentes. Perfeito. Né, nós, presidentes, e a gente, na hora, define alguém de nós para ficar como o secretário da nossa reunião, para ficar realmente fechado, para a gente poder debater com tranquilidade. Perfeito. Pode desligar já a transmissão, né? Agora já não está mais transmitindo. Então, a gente volta às 14 horas para essa reunião. 14h30 é a previsão, 14h30. 14h30, né? Para essa reunião fechada, nós vamos ter a prestação de contas da gestão